Paz seja convosco. Espero que quando esta mensagem chegar até a sua casa, você possa estar gozando de alegria, de saúde e de paz. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que está lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 15, que diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? O que eu queria falar hoje e relembrar a importância de algo que a palavra de Deus nos orienta através desse texto: crescimento. A importância que Deus declara na sua palavra sobre a nossa conduta com relação ao nosso crescimento espiritual. Desde quando nós aceitamos a Cristo até a volta do Senhor, nós precisamos crescer em conhecimento em todas as áreas da nossa vida e principalmente na nossa vida espiritual. Então, crescimento espiritual precisa ocupar um espaço, um tempo, uma dedicação e esforçar-nos para que isso ocorra na nossa vida. Então, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos crescer. E hoje se prega muito sobre isso: crescer profissionalmente, crescer como pessoa, crescer em conhecimento, não é isto? Então, Deus também exige de nós que nós tenhamos coragem de crescer. Quando nós nascemos, nós não temos como impedir o nosso crescimento físico e não temos como impedir o passar do tempo, né? E deixamos de ser bebezinho, passamos a ser criança, adolescente, jovem, adulto. Há um crescimento que é natural. Tudo na terra cresce. Nada se estagna. Agora, infelizmente, nós temos visto que muitas pessoas têm uma vida estagnada espiritualmente, porque ainda não entendeu que ela é responsável pelo seu crescimento. Muitos estão dentro de uma igreja, ouvem pregações, participam de escola bíblica, participam de alguns grupos que tem dentro dos ministérios, mas parece que há um bloqueio mental, um bloqueio de aprendizado e que impede dessa pessoa adquirir conhecimento. E o conhecimento espiritual, ele só vem mediante a leitura, a meditação, a dedicação da palavra de Deus. Então, eu quero que você entenda que se você ainda não cresceu, a culpa não é de nenhuma outra pessoa, mas é sua, por falta de dedicação, por falta de empenho, por falta de vontade. Você é responsável pelo seu crescimento. Então, Paulo, ele nos orienta que nós devemos obter conhecimento para que haja crescimento e aperfeiçoamento em Cristo. Então, para crescer, tem que conhecer. E muitos não têm uma vida melhor por falta de conhecimento. O próprio Deus diz que o povo dele perece por falta de conhecimento. E a Bíblia nos fala muito sobre isso, né? Então, Paulo também ele disse que nós precisamos deixar de agir como meninos inconstantes, isto é, imaturos, fracos, frios, distantes, como que não consegue tomar atitudes adultas. E todos nós temos
o Espírito de Deus para nos ajudar no crescimento. O próprio Jesus disse que o Espírito Santo nos seria enviado, estaria conosco e nos ajudaria no crescimento, no conhecimento e operaria sinais, milagres e prodígios através de nós. Então, é de suma importância que você pare um pouco e que você faça uma análise como está o seu crescimento espiritual. Se você evoluiu do tempo que você aceitou Jesus até agora. Se a palavra de Deus, ela já surte os efeitos necessários para você discernir o que é sã doutrina e o que é doutrina de homens, o que são conceitos humanos, para que você esteja enraizado na verdade. E o Senhor diz que conheçam a verdade e a verdade vos libertará. Então, crescimento dá autonomia na nossa vida. Crescimento dá autorização, nos dá autoridade naquilo que nós falamos, dá credibilidade naquilo que nós praticamos e fazemos, porque sabemos e conhecemos os fundamentos da palavra de Deus. Então, você tem que querer crescer. Você precisa aprender a vencer os seus temores, os seus medos, as suas dificuldades. O Senhor fala sobre mente cauterizada. E eu creio que uma das coisas que impede o crescimento é quando nós temos uma mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? Uma mente que está cheia de vícios, que não se permite mudar. Então, uma das coisas que impede o crescimento é não se permitir uma mudança. Por exemplo, eu não gosto de ler. Eu não entendo a Bíblia. Eu não sei por onde começar. Então, essas palavras são bloqueios que já estão impedindo você de tomar um passo de eu vou fazer, eu vou começar, eu vou ler, eu vou procurar entender. E hoje nós temos uma gama de livros, de instruções disponíveis para nós. Então, quando nós conhecemos a verdade, também nós adquirimos discernimento daquilo que é falso, daquilo que não é verdadeiro, daquilo que é enganoso. Então, precisamos entender que o nosso crescimento espiritual é de suma importância, é vital para que nós estejamos cheio de raízes da verdade ou alicerçados na rocha que é Cristo. Então, esforça-se, procure aprender. Às vezes nós estamos pregando e falamos um texto da palavra ou um livro da palavra, percebemos que irmãos não conseguem saber aonde está o livro. Quais são os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os profetas menores, os profetas maiores, as cartas, né? Porque falta manuseio. E a Bíblia fala que nós temos que ser um obreiro aprovado e que maneje bem a palavra de Deus. Então, Deus não vai mandar um anjo abrir tua cabeça e colocar a palavra de Deus dentro dela. Deus não vai te hipnotizar para fazer você sábio. Deus, ele deu a palavra é Cristo e habita em nós. Ele deu o Espírito que nos dá discernimento, que nos dá conhecimento e sabedoria. Então, a nossa parte é fazermos aquilo que nós temos que fazer para, juntamente com o Espírito Santo, promover o nosso crescimento para não sermos enganados. Então, o desejo de Deus é que eu e você cresçamos em conhecimento, em tudo. Só que o crescimento ele não é automático. Você não vai num culto, sente e ouve a palavra e sai de lá cheio de conhecimento. De maneira nenhuma. Mas a palavra, ela ensina. A palavra é o Espírito movendo e falando individualmente e coletivamente. Agora, é uma decisão nossa. Precisamos crescer. E eu quero te incentivar a partir de hoje a procurar crescimento, a quebrar os bloqueios limitantes da sua mente quanto ao crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, verso 6 e verso 7 diz assim: Paulo,
eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu como pastor, eu prego, eu ensino, eu instruo, mas é Deus que vai dar o crescimento mediante o desejo da pessoa de entender e crescer. Por isso também o Senhor fala que nós não podemos ser simplesmente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. E aí Paulo continua dizendo, por isso, nem o que planta é coisa alguma e nem o que rega, mas Deus é o que dá o crescimento. Então, a falta de amor para com as coisas de Deus. Quando nós queremos crescer, em primeiro lugar, nós destacamos nosso amor para com Cristo. Então, o nosso amor por Ele nos ajuda a conhecê-lo dia a dia. O nosso amor por Ele nos ajuda a ter comunhão dentro da igreja e participar de tudo aquilo que a igreja promove para o conhecimento e o crescimento. E, em terceiro lugar, nos promove amor e conhecimento entre os irmãos, entre as demais pessoas. Então, para falar do Evangelho de Jesus, você precisa saber quem é Jesus. Para falar do amor de Deus, você precisa saber, né, o que Deus tem para toda a humanidade. Senão nós podemos nos confundir, podemos pregar algo que não está contido na palavra de Deus. E quando nós crescemos em conhecimento, em sabedoria, em santidade, em humildade, em mansidão. Sabemos discernir o que é certo e o que é errado. E o Espírito pode nos usar a qualquer momento, porque Ele diz que quando nós formos ser usados, para nós não nos preocuparmos com o que nós haveríamos de falar, porque Ele falará através de nós. Mas para isso você precisa ter o conhecimento da palavra. Então, eu quero te incentivar hoje que você não esmoreça, que você não se intimide com alguém que sabe mais do que você. Apenas ele se esforçou para ter um certo conhecimento que ainda você não tem. Mas você é tão capaz quanto qualquer pessoa para desenvolver seu crescimento espiritual, seu conhecimento para o reino de Deus. Deus, Ele está sempre disposto a nos ensinar. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 16, ele diz assim: toda palavra é inspirada por Deus e útil. Para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então Deus quer que você cresça, irmão. Não se limite, não se permita que haja dificuldades para o seu crescimento espiritual. Ore, busque a Deus, vença a preguiça espiritual, vença o desânimo da leitura. É importante que nós aprendamos a ler. Vença o enfado e você vai começar a entender o quão impressionante é a palavra de Deus, o quão sobrenatural é a palavra de Deus e o que ela pode fazer por nós. A palavra, ela mexe, a palavra, ela provoca, a palavra, ela nos alerta. Então nós temos que vencer aquilo que a nossa carne quer predominar. Então, quando nós decidimos crescer, o Espírito Santo nos ajuda a deixar os impedimentos e os hábitos que nos dificultam o crescimento. O que é um hábito? Hábito é como um vício. Você pega um livro para ler, mas você já se enfada. Seus olhos já começam a ficar cansados, te dar sono, porque a mente, né, o cérebro, ele é preguiçoso. Ele gosta de estar tranquilo, sossegado, e começa a criar coisas que não existem. Que vão falar de mim se eu falar isso, que vão pensar de mim se eu falar errado. Então, se você adquirir conhecimento, então você não vai ter mais esses temores, e você vai estar fundamentado na palavra,
e vai ser uma grande bênção nas mãos do Senhor. Salomão fala que a sabedoria é mais preciosa que o ouro. Então seja sábio, seja diligente, comece a procurar o seu crescimento. Então não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. É triste quando nós vemos alguém que é negligente com o seu próprio crescimento espiritual. Não se esforça para nada, não participa das coisas. É porque não tem tempo, é porque não entende, é porque está cansado, sempre há uma desculpa. Tem um ditado que diz, se você é bom em desculpas, você não é bom em mais nada. Então, diante de Deus, nós não temos desculpa. Porque Deus, Ele não se limitou em guardar a sua verdade, o seu Espírito, o seu poder para conosco. Antes, nos ungiu, nos deu espírito de força, de ânimo, de sabedoria, para que os nossos olhos se abrissem, o nosso entendimento se abrisse, os nossos ouvidos se abrissem, para que nós conhecêssemos a verdade poderosa que interfere no mundo físico e que nos faz crescer. Nós olhamos para a Bíblia e vemos tantos homens que passaram por experiências sobrenaturais, impressionantes, incompreensível à mente humana, mas eram homens simples, humildes, homens que não entendiam nada espiritualmente e de repente tiveram um encontro com Jesus. E foi tão profundo a intimidade dele com Cristo, a entrega dele com Cristo, que eles mudaram a história da vida deles. Eles se desprenderam deste mundo e passaram a viver um mundo completamente onde tudo é possível pelo poder de Deus que habita em nós. Então, arranque do seu coração os bloqueios mentais e comece a se livrar deles. Leia um capítulo hoje, leia um capítulo amanhã, mesmo que você não entender nada, leia novamente, até que o seu entendimento comece a fluir e você comece a transbordar na vida de outras pessoas. Então, faça um teste. Pegue um texto da palavra de Deus, leia, medite nele e depois chame alguém e compartilhe com essa pessoa. Você vai ver que o Espírito Santo vai te usar de uma maneira sobrenatural. Você vai ficar espantado com o que Deus vai colocar no seu coração para compartilhar com outra pessoa. Romanos capítulo 12, versos 2 diz assim: mas transformem-se pela renovação da sua mente. Tudo começa na mente, meu irmão, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vença a sua mente. Tudo começa aqui. Os medos, os temores, a ansiedade, a tristeza, a alegria. Então você precisa aprender a controlar a sua mente, controlar as suas emoções, controlar a sua alma. E domínio próprio faz parte de um fruto do Espírito. Então, se você aprender a dominar, não, hoje eu vou ler. Seu corpo vai dizer, sua mente vai dizer, não estou querendo. Mas se você se esforçar, então você vai mudar o seu modo de pensar. E o seu modo de pensar vai começar a mudar a sua mente. E você vai deixar de fazer a vontade da carne. Romanos 8,5 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. E ele completa: mas quem vive segundo o Espírito tem a mente voltada para as coisas que são do Espírito. Então, meu irmão, Deus é contigo. O Senhor te chamou, te nomeou, está com você. Então, não seja negligente com o seu crescimento. Tenha a palavra de Deus como o padrão de vida, vida na terra, e também o padrão de conhecimento que vai conduzir você à vida eterna. Porque se nós não aprendermos do Senhor, da palavra de Deus, diz também a palavra de Deus que
seremos enganados, porque virão muitos falsos profetas, com profecias demoníacas, com ensinamentos humanos, e poderá trazer confusões à sua mente e você acabar cometendo enganos e erros por falta de conhecimento. Então, a palavra hoje é: antes, seguindo a verdade em amor. Se você segue Cristo e o ama, você não pode simplesmente ser negligente com o seu crescimento. Pedro não conhecia Jesus e quando o Senhor o chamou, independente da condição social e intelectual dele, Jesus o chamou para enxertar nele vida e fazer dele um pescador de homens. Chamou cobradores de impostos, pessoas simples, mas que adquiriram um conhecimento do reino de Deus e transformou a sua vida. Então, se você ficar esperando que Deus mande um anjo para te ensinar a ler a Bíblia, o tempo vai passar e você não vai ter conhecimento algum como funciona a palavra de Deus. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo tão turbulento, tão tenebroso, onde estão se levantando todo tipo de heresias contra a palavra de Deus. Então, meu conselho para você é: cresça, desafie-se, pratique a palavra de Deus, fale da palavra de Deus, se olhe no espelho, declare a palavra de Deus para você, tome uma atitude e comece a crescer, porque quando você crescer, as coisas irão melhorar na sua família. Quando você crescer, você vai melhorar no seu ministério, vai melhorar na igreja que você está e vai ser um cooperador com o seu pastor, um cooperador com os líderes. É assim que o Senhor quer. E também Paulo nos fala que o Espírito Santo nos foi enviado para dar à igreja uns apóstolos, outros para mestres, pastores. Então, como ele poderá operar se nós negligenciamos o conhecimento da palavra de Deus? Quando Paulo se converteu, ele passou 3 anos aprendendo sobre Jesus Cristo. O Senhor ensinou durante 3 anos os seus apóstolos. E muitos não dedicam sequer 1 hora ou 2 horas para estar numa escola bíblica, para ouvir, compreender e a palavra de Deus. Então, meu conselho nessa noite é que você entenda o que está escrito em Efésios 4:15 e tome uma atitude de crescimento. A Bíblia é um livro sobrenatural, mas ela fechada torna-se um livro comum. A Bíblia na estante ou na cabeceira da cama não surtirá efeito se você não abrir e se você não ler. Que a partir de hoje você pare um pouco, reflita e tome uma atitude de dizer: eu vou crescer em graça e em conhecimento da palavra de Deus. Você estará honrando o Senhor Jesus Cristo. Você será um defensor da verdade nesse tempo tão estranho que nós estamos vivendo. E você irá cooperar com o crescimento do ministério que você faz parte. É assim que Deus quer que nós venhamos agir. Que o espírito de sabedoria esteja sobre você. Que a sua mente se abra, os seus olhos se abram, os seus ouvidos se abram para as revelações que está na palavra de Deus para o seu crescimento, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe, que Deus lhe dê um resto de semana extremamente abençoada, cheio de graça, de crescimento e de conhecimento, em nome de Jesus. Fiquem na paz.